Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Alair Bento Proença, eu que sou professor de Escola Bíblica Dominical e pertenço à Igreja Assembleia de Deus da cidade de Porto Velho, Rondônia. E este aqui é o canal EBD Levado a Sério. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e não se esqueça de inscrever e ativar o sininho aí, ó. Para você que já está acostumado aí no canal, deixe o seu like, que isso estará colaborando, contribuindo com o crescimento do mesmo. E vamos então à nossa aula desta semana. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Vamos continuar então, meus irmãos, esse primeiro ciclo da revista Discipulando, essa que traz aqui, a nossa quinta lição, a quinta lição que tem por título, o Ministério de Cristo. Mas, antes de mais nada, vamos aqui dar o início aqui da leitura de meditação. Acompanhe aí, meus irmãos. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes: os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. Mateus capítulo 11, versículo 2 ao versículo 5. Bom, meus irmãos, o que devemos entender aqui é o seguinte: ministério, o ministério de Jesus. Antes de iniciar, o que devemos colocar em mente é o seguinte: o que é um ministério? O ministério nada mais é que um serviço em prol de alguma causa. Isso mesmo. Por exemplo, quando vamos para o lado político, quando falamos lá sobre o Ministério da Educação, o ministro da Educação ele vai fazer algo relacionado à educação. Ele vai procurar levar aquilo que o ministério dele pede. Ou seja, ele vai colocar na sua posição, aquilo, por exemplo, quando falamos sobre, estou falando aqui sobre educação, ele vai falar relacionado sobre professores, sobre o ensino em si, sobre as regras de ensino, ele vai tudo relacionado à educação. E quando falamos sobre o Ministério da Agricultura, vai levar o quê? Vai levar aquela causa sobre a agricultura. Então, aqui estamos falando sobre o ministério de quem? Do nosso mestre, o ministério de Jesus Cristo. Vamos aqui procurar entender o exemplo que ele nos deixou como o mestre. Ele foi um professor, ele foi um pedagogo, estava ali continuamente ensinando os cristãos, os primeiros cristãos, ele trouxe aquele ensinamento. Lógico que o seu ensinamento continuou, com os apóstolos continuaram levando o seu ministério adiante. E bem sabemos que é um exemplo que nós devemos seguir. O que devemos colocar em mente é o seguinte, que devemos ficar cravado em nosso coração, é o seguinte: o ministério não é algo para a pessoa se engrandecer, porque ele está com o ministério, por exemplo, o ministério de louvor, o ministério da pregação, o ministério, enfim. Não é para ele se engrandecer nesse ministério. O que tem acontecido muito ultimamente, que algumas pessoas têm o seu ministério aí, no Evangelho, tem aquele ministério dele, que é o louvor, o ministério da pregação, o ministério do ensino, e aí vai. Acontece dele o orgulho, crescer no seu coração, e ele, consequentemente, cair em desgraça, porque achou que aquilo era do mérito próprio. O que devemos entender é o seguinte: o ministério não tem nada a ver com isso, não é para nós nos engrandecermos nesse ministério, mas que o nome de Deus seja glorificado quando agimos conforme aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Vamos então ao nosso primeiro tópico. Esse primeiro tópico, meus irmãos, que traz aqui por título a natureza do ministério de Cristo. O que temos que entender aqui é o seguinte: esse ministério de Cristo, esse ministério dele, ele foi tríplice. Isso mesmo. O que ele foi? Ele teve o ensino, a pregação e a realização de milagres.
É isso que temos que colocar em mente. Se você for procurar estudar ali, né, a história de Jesus ali, contado ali, né, os seus dias, o seu ministério ali, que está escrito ali no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala, né, detalhadamente sobre o seu tempo ali, né, no mundo, o seu tempo ensinando, o seu tempo ele levando as boas novas de paz. Ele deixou bem claro o exemplo que nós devemos seguir. Essa a real coisa que devemos entender sobre o ministério dele. E o que devemos colocar em mente é o seguinte: Jesus, ele procurou fazer o que? A vontade do Pai. Ele procurou não fazer aquilo que o ser humano comum achava, né? Ele procurou fazer aquilo que o Senhor, o seu mestre, falava. Não o que ele achava que era bom, mas o que o mestre falou. Pois bem, o que acontece é o seguinte: essa primeira, né, dimensão, né, que é uma dimensão teórica, né, que vem relacionado, porque na verdade não pode se dividir aqui, não pode ficar longe do outro, lógico que tem as suas subdivisões, suas divisões ali no ministério dele, mas não poderia ficar separado, não poderia ser tratado separadamente. É tanto que naquele momento muitas vezes Jesus estava ali pregando, mas continuamente estava ensinando, né, ele estava ensinando, estava ali pregando a palavra e realizando continuamente milagres no meio do povo. E o que temos aqui na primeira aqui, né, o primeiro subtópico aqui, bem falando aqui, é essa dimensão teórica do seu ministério. É aonde fala sobre ele dá as coordenadas, né, quando se fala em teórica, né, ele fala sobre as coordenadas que devemos seguir. Teoricamente falando, ele levou ali, né, a questão de mostrando os detalhes de como se deveria agir, como deveria se comportar no meio daquelas pessoas que estavam à procura de receber o perdão dos seus pecados, onde procuravam o que? Se achegar a Deus, onde eles procuravam buscar a presença, não somente a presença de Deus, mas para ansiar, né, aquilo que ansiava a sua alma, o peso que estava ali no seu coração, aquilo que impedia eles, né, de se achegarem a Deus. Amém, meus irmãos? Indo para essa dimensão prática, meus irmãos, o que vemos ali no ministério de Cristo, o ministério de Jesus, é o seguinte: toda vez que ele estava ensinando, que ele estava trazendo as boas novas, sempre tinha efeito aquilo que ele falava. Não era algo que saía da boca para fora. O que temos que colocar em mente é o seguinte: não é a questão somente teórica, não devemos levar o nosso ministério só na teoria, devemos levar também na prática. E Jesus, lógico que ele trazia a parte teórica do seu ministério, mas também uma coisa que ele deixava bem claro, que tinha efeito aquilo que ele falava. Teve algumas ocasiões de pessoas, por exemplo, podemos aqui falar daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, era tão real aquilo, que a pessoa só de tocar nas suas vestes, né, na hora das suas vestes, aquela mulher foi curada. Isso é algo, né, que ou seja, estava ali realizando o milagre, estava tendo aquela liberdade que aquela mulher não tinha liberdade de nem andar no meio das pessoas, porque para os judeus era uma pessoa impura. E vemos também ali não só ela, mas também tinha a questão dos leprosos, que bem sabemos que a pessoa, o sacerdote, a pessoa que estava ali se dizia limpo, não podia se encostar nem somente tocar no leproso, que ele poderia trazer para ele o mal para a vida dele. E Jesus, em certa ocasião, ele tocou naquele leproso, e por ser na posição dele também, quando ele estava andando ali levando o povo à sua volta, ele, né, vinha aquela comitiva de Jesus, todo mundo feliz, todo mundo alegre, porque estavam ouvindo Jesus. E do outro lado vinha vindo o filho da viúva, né, que vinha sendo trazido, né, numa esquife ali. Ele estava morto, estava morto, estava seguindo para o sepulcro, né, onde ele ia ser sepultado. E vinha o quê? Tristeza, né, junto com aquele povo ali que cruzou o caminho de Jesus. E era tão maravilhoso que somente Jesus chegar ali, ele tocou daquele defunto ali, daquela pessoa moribunda, e aquela pessoa ressuscitou. Ou seja, para aquela mulher não tinha esperança, e Jesus trouxe esperança, trouxe aquele efeito do evangelho, aquele efeito que não ficou somente em palavras. Entendeu? O que acontece é o seguinte: o evangelho de Jesus não é somente de palavras, é de algo que acontece e as pessoas veem e sentem o prazer
de servir a Deus. É o que nós temos em mente, é o seguinte: é certo que não é muito fácil servir a Deus, só que tem aquela questão, a alegria de servir a Deus. Temos o gozo na alma de estar servindo aquele que pode resolver todos os nossos problemas. É isso que temos que colocar em nossa mente. O Evangelho de Jesus é isso. É um evangelho puro, é um evangelho que salva a pessoa e transforma, e as pessoas à sua volta conseguem enxergar o poder de Deus naquela pessoa que está levando a sério o seu ministério, né? O seu ministério de ele está fazendo ali para o crescimento do cristianismo. O que não devemos esquecer aqui é a dimensão espiritual do ministério de Jesus aqui na Terra. Não podemos esquecer disso, que é importante. Bem sabemos que ele não somente curava as pessoas, não somente falava aquela palavra de conforto que tocava o coração, não era somente isso que Jesus fazia, mas também a obra que ele fez em prol da alma da pessoa, do espírito da pessoa que estava ali, ouvindo a sua palavra. Nós sabemos que Jesus, ele conseguiu de uma vez por todas, né, levar as pessoas a ter aquele contato com Deus. O que levamos aqui para essa área espiritual é o seguinte: nenhum profeta, nenhum obreiro, nenhum pastor, nenhum deles consegue levar assim, né, do jeito que Jesus levou. Lógico que não conseguimos, porque na grande realidade, para a salvação de alma, nós pregamos o evangelho, falamos de Jesus, procuramos ali, né, levar esse evangelho genuíno. Só que o único que pode tocar o coração do homem, bem sabemos que é o Espírito Santo. O que vemos aqui no ministério da pessoa é o seguinte: que se a pessoa estiver com esse Espírito Santo em sua vida, né, esse Espírito Santo agindo, né, com certeza ele fazendo a obra de Deus ali conforme conforme o seu ministério colocou ali, né, seus ombros ali, né, o peso que foi colocado ali, se é conforme ali, Jesus pode salvar, porque ele ainda continua salvando pessoas. O que temos aqui em mente é o seguinte: que o Evangelho de Cristo, o seu ministério, na verdade, não foi somente para curar as pessoas, não foi somente para trazer algo para que tirasse somente aquele peso, a pessoa se sentisse bem ali, ouvindo a palavra de Deus, mas sim uma real salvação. Algo que o povo judeu não conseguia enxergar, não conseguia ver. Só que Cristo deixou bem claro que havia nele isso, algo que transformava a pessoa e colocava ele junto aos pés do Todo-Poderoso, e ali ele poderia ouvir a voz de Deus, ele poderia falar com Deus, e Deus ia com certeza ouvir as suas palavras. E, na verdade, Jesus fez a ligação do pecador ao Todo-Poderoso. Esse foi o ministério de Jesus aqui na Terra, algo maravilhoso que devemos procurar levar como exemplo para as nossas vidas. Lógico que não vamos conseguir levar perfeitamente como ele perfeito foi aqui na Terra como homem. Ele foi perfeito como homem, ele foi um homem perfeito, e lógico, não vamos levar igual a ele, não vamos conseguir ser, mas pelo menos devemos tentar chegar, né, ao nosso máximo, aquilo que nós podemos fazer, vamos procurar fazer, né, com amor à obra. E que temos que colocar em mente é o seguinte: não deixar soberba subir o nosso coração e sentar nesse trono que é o nosso coração. O que devemos colocar em mente é isso, meus irmãos. O que devemos colocar em nosso coração é isso: quem tem que brilhar é o nosso Deus. Quem tem que fazer a obra é o nosso Deus. Nós fazemos a nossa parte. Pregamos, nós cantamos, louvamos a Deus, ensinamos aquilo que Jesus deixou para nos ensinar, oramos pelas pessoas como ele mesmo mandou nós orarmos um pelos outros. Isso fazemos. Só que quem toca o coração do homem é o Cristo, e devemos colocar isso em nossa mente. É ele que faz e ninguém mais. É esse que é o ministério de Cristo, ministério genuíno, ministério verdadeiro. E temos que procurar o quê? Fazer como ele fez, procurar fazer a vontade do Pai, a vontade daquele Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. Nesse segundo tópico, meus irmãos, nós vamos falar sobre o ministério de Jesus, o ministério de Cristo, na perspectiva divina. Bom, o que temos aqui é o seguinte: Jesus, como ele veio à Terra, ele veio como um homem, bem sabemos aí, ele veio como um homem comum. Ele
viveu aqui na terra como qualquer outra pessoa. Jesus, o quê? Ele sentiu frio, ele sentiu calor, sentiu fome, sentiu sede, cansaço, fadiga. Ele suou como qualquer outro homem, ele chorou também e chegou até a tropeçar quando estava carregando a cruz. Mas uma coisa que temos que captar aqui é o seguinte: de Jesus sempre procurou fazer a vontade do Pai. Pois bem, por mais difícil que era o seu ministério, por mais difícil que foi o seu ministério aqui na Terra, como qualquer pessoa que está procurando fazer a obra de Deus, não é fácil, é difícil. Tem muitas pessoas que olham o obreiro e acham que ele está ali, né, é um privilégio estar ali como obreiro, mas não é. É dificultoso. E Jesus também passou por dificuldades. No início de fé, ali no início de fé, não, no início do seu ministério, ali, quando ele nasceu, na verdade, quando ele nasceu, ele foi perseguido. De início, Herodes procurou matar todas as crianças, né? E Jesus estava ali naquela... Ele, com certeza, se ele tivesse permanecido ali na cidade de Belém, ele seria morto, ele poderia ter sido morto. Foi quando o José acabou levando ele para onde? Levou ele para o Egito. Ele foi perseguido. E o que devemos olhar aqui, depois quando iniciou o seu ministério, as pessoas olham para Jesus e acreditam que a tentação dele, que foi a parte difícil, né, onde ele foi tentado pelo diabo ali, naquela ocasião, onde ele estava no deserto, passou 40 dias ali, 40 noites em jejum, né, buscando a presença de Deus. Como qualquer pessoa, devemos buscar também essa presença. E ele estava ali, as pessoas acreditam que foi ali o momento de tentação. Mas o momento de tentação, o tempo de tentação de Jesus, foi em todo o seu ministério. Não foi somente ali quando ele nasceu ou na época depois do seu batismo, onde ele esteve no deserto. Ele foi confrontado, na verdade, quando ele tinha os seus 12 anos. Lógico que os doutores da lei não iam deixar barato um garoto de 12 anos ali, ensinando com tal sabedoria, eles não iam deixar barato, eles iam procurar entender aquilo. É isso que temos que colocar em mente. Jesus estava ali enfrentando aquele tipo de uma batalha acirrada ali desde o início, desde quando ele, antes dele nascer, ele já teve problemas, o diabo querendo impedir o seu nascimento. Quando nasceu, procurou matar ele antes de crescer e começar a realizar o seu ministério. E depois disso, lógico, também nós vemos continuamente as pessoas afrontando Jesus. Lógico que foi tentações. Não somente ali, naquele momento, quando ele estava ali, quando as pessoas procuravam também matar Jesus, quando ele falava a verdade, porque falar a verdade é problema, né? Ainda mais nos dias de hoje, você falar a verdade é problema. Se você falar contra o pecado, é problema hoje em dia. E Jesus estava ali, passou aquela luta, e a luta dele não findou. Foi até nos seus últimos momentos aqui na Terra, ele passou dificuldades, porque na grande realidade estava ali, antes de ser pregado na cruz, ele poderia muito bem se defender. Você vê que o Pilatos, né, ele procurou fazer Jesus se defender. Ele, na verdade, depois disso, ele também poderia ter se defendido quando ele estava ali perante o Sinédrio, né? Onde as pessoas procuravam ali arrancar ali, ele poderia muito bem se defender, porque sabia que aquelas pessoas que estavam testemunhando contra ele eram testemunhas com inveja do seu ministério. Nós bem sabemos também quando ele estava ali pregado na cruz, as pessoas vinham e falavam assim: salvou tantas pessoas, mas não consegue se salvar. Por que não sai dessa cruz, já que ele é o Filho de Deus? Por que não sai dessa cruz e vai e se liberta? Por que não faz isso? Ele poderia muito bem ter feito isso naquele momento que ele estava ali no jardim do Getsemane, quando Pedro cortou a orelha ali do soldado Malco. Ele deixou bem claro que ele poderia muito bem, se ele quisesse, ele poderia ter clamado ao Pai, o Pai poderia ter mandado anjos, né, e vindo a ajudar ele, vindo ali, o socorro dele ali, poderia muito bem ter acontecido isso. Mas o que aconteceu? Ele resistiu às tentações, ele procurou vencer as tentações, levando o seu ministério como um homem comum. Esta é a grande realidade do ministério de Cristo. O seu ministério aqui, e ele sempre procurou fazer o quê? Sempre procurou fazer a vontade do Pai. Sempre a vontade do Pai era prioridade na sua vida ministerial. Bom, meus irmãos, sabemos então que Jesus, né, procurou o quê? Fazer a vontade do Pai.
Ele venceu a luta ali, só que ele não venceu sozinho, como um homem comum sozinho. Não. Lógico que ele estava ali como estava aqui na Terra, como um homem comum, estava como um homem comum, mas ele venceu, né? Porque ele foi capacitado pelo Espírito Santo. É algo que devemos colocar em mente. Jesus, quando veio à Terra, ele se esvaziou de toda a sua glória e agiu, ele andou aqui na Terra como qualquer outra pessoa. Como eu já disse, ele teve frio, sentiu calor, sentiu fome, sede, ele suou, ele chorou também, passou dificuldades, ele teve que trabalhar, teve que trabalhar, e não foi fácil o ministério. Só que ele tinha o quê? O Espírito Santo continuamente, né, ali, em prol ali, para o ajudar no seu ministério. O que devemos colocar em mente é o seguinte: algumas pessoas acreditam que quando Jesus recebeu o Espírito Santo, quando ele foi batizado. A partir daquele momento que ele foi batizado, ele passou a ser o Cristo. Tem algumas pessoas que chegam até pregar, chegam até ensinar isso, que enquanto Jesus estava ali criança, ele não era o Cristo ainda, ele passou a ser o Cristo depois dele ter, né, sido batizado. Não, meu irmão, não é bem assim. Na grande realidade, ele sempre foi Deus, ele sempre foi o Cristo. Ele, quando foi gerado ali no ventre de Maria, ele já era o Cristo ali, A grande questão que devemos entender é o seguinte: o batismo não foi por ocasião do batismo que ele recebeu o Espírito Santo. Não foi nada disso, não tem nada a ver isso aí. Isso é algo que as pessoas inventaram aí, mas não é isso não. Ele, na verdade, sempre o Espírito Santo esteve com ele, sempre esteve com ele, porque ele é Deus. A grande questão é o seguinte, que ele deixou, na verdade, o Espírito Santo guiar o seu ministério. Ele agia conforme, lógico, ele fazia a vontade do Pai e fazia tudo conforme o Espírito Santo pode dar, inclusive, para qualquer pessoa. Não é à toa que quando ele foi antes dele subir ao céu, ele falou para os seus discípulos, né, dando as últimas aulas, na última aula, ele falou que eles poderiam fazer o quê? Eles poderiam fazer milagres até maior do que aquilo que Jesus fazia no seu tempo aqui, que estava aqui na Terra. Ele poderia muito bem, a pessoa falar e o Espírito Santo agir na vida das pessoas, ia ter efeito da mesma forma. É tanto que a pessoa comum, ele sem esse Espírito Santo, ali, sem a presença de Deus, sem Deus, ele não consegue fazer milagre, não tem como fazer o milagre. O milagre só acontece porque o Espírito Santo que faz isso. Se a pessoa estiver direcionado pelo Espírito Santo, direcionado pelo poder de Deus, ele tem tudo para o seu ministério ser um ministério próspero, um ministério que venha, né, gerar ali benefício em prol da obra de Deus. E o que Jesus fez é o seguinte: ele procurou andar conforme a vontade de Deus e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos esquecer aqui que ele sempre esteve, o Espírito Santo sempre esteve nele, porque ele, na verdade, estava ali no corpo mortal, mas ele não, só porque ele estava no corpo mortal, ele não deixou de ser Deus. Isso cabe salientar para os irmãos procurarem entender isso aqui em detalhes, para não criar na sua mente uma contradição e amanhã ou depois estará pregando uma heresia. É isso que temos que colocar na mente dos irmãos. Cristo sempre foi o Cristo desde quando ele foi concebido pelo Espírito Santo. Desde quando Maria foi avisada pelo anjo, né, que seria realizada a obra ali, o Espírito Santo que ia cobrir ela e ela ia ficar grávida. Desde aquele momento ele sempre foi o Cristo. Na verdade ele era o Cristo antes do anjo, né, chegar e avisar Maria. Bem antes, desde o início ele sempre existiu. Ele é Deus. É isso que temos que colocar em mente. É isso que temos que colocar em mente. A grande questão que temos que captar aqui, entender, procurar entender no nosso coração é o seguinte: que ele estava agindo como um homem comum. Se ele não estivesse aqui na Terra como um ser humano normal, um ser humano comum, o sacrifício dele não teria o efeito que teve de transformar nós, pecadores, em filhos de Deus. E Jesus cumpriu a sua missão, ou seja, a missão concluída. A missão de Cristo foi concluída aqui na Terra. Mas a pergunta é: se ele concluiu, por que devemos levar então este evangelho? Ele deixou em nossa incumbência continuar a pregar esse evangelho.
Ele deixou esse exemplo para que nós pudéssemos continuar falando do amor dele. Ele deixou esse ministério para que nós pudéssemos pregar o evangelho, para que pudéssemos orar por pessoas e pessoas pudessem ser salvas, pudessem arrancar dos seus ombros aquele fardo de dor, aquele fardo que fez tantas pessoas sofrerem. E ainda faz, porque tem muitas pessoas que não foram libertas. E Cristo quer o quê? Que nós procuramos o quê? Trazer novas pessoas para junto de si. Não é à toa que lá em Marcos capítulo 15, versículo 16, ele diz: Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho a toda pessoa, a todo homem, a toda mulher, a cada moça, a cada rapaz, a cada criança, a cada ancião. Pregar essa palavra, essas boas novas de paz, aonde traz novas pessoas para junto dele. Ele ainda, deixou em nossos ombros essa missão de trazer novas pessoas, de orar por outras pessoas e continuar fazendo essa obra. Lógico que a grande questão é o seguinte: o que ele findou ali, o que ele concluiu ali na cruz, foi aquilo que foi designado para ele. Só que existe essa missão de levar o evangelho a toda criatura, foi deixado para quem? Para nós. Porque Jesus, quando veio à terra, ele procurou levar o evangelho para onde? Para os judeus. Levou o evangelho aos judeus. Depois disso, depois de ele ter subido ao céu, o apóstolo Paulo continuou o quê? Levando as boas novas para nós, os gentios. E continuamente vamos buscar quem? Mais pessoas para o seu reino. Essa é a missão colocada para nós. O exemplo foi para nós. As pessoas que se dizem cristãos, as pessoas que dizem que amam a Deus. Uma coisa que eu vou deixar bem claro para você que diz que ama Cristo, mas não consegue pregar para o seu vizinho, não consegue pregar o evangelho para novas pessoas, você não está amando a Cristo. A pessoa que ama Cristo, ele procura levar esse id, levar esse evangelho a sério, levar esse evangelho a todas as pessoas à nossa volta, a todas as pessoas deste mundo que ainda jaz do maligno, mas que Deus nos ajude a continuar levando com bravura e fé esta palavra que liberta, esta palavra que transforma, esta palavra que coloca o homem em posição de poder adentrar no Santo Santo e com isso falar com Deus, conversar com Deus novamente, falar com Ele e ouvir a sua voz. É algo que foi colocado em nossos ombros. O que devemos colocar em nossa mente é o seguinte: nós temos que procurar continuar fazendo essa obra. Não devemos nos acovardar, devemos levar isso aqui a sério, devemos colocar isso aqui numa situação que, como dizer, depende, esse evangelho depende, essa palavra depende da gente, de nós, os seres humanos comuns. Não é à toa que o João Batista disse que se este povo não clamar, ele vai gerar a pessoa das pedras para que venha adorar ele. Mas que esse evangelho vai ser pregado, vai. Pense bem, os anjos do céu poderiam muito bem estar aqui pregando, falando do amor de Deus, e Deus deu esse privilégio para você, amigo ouvinte, que está aí assistindo esta videoaula, para você que está aí, que diz que ama Cristo. Uma coisa que tem que colocar em mente é o seguinte: se você ama Cristo, vá fazer a obra de Deus, vá pregar o evangelho de paz, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma e faz o homem um novo homem, faz da mulher uma nova mulher na presença do Todo-Poderoso. O ministério de Jesus na perspectiva humana. Bom, meus irmãos, vamos olhar aqui o nosso lado, o nosso eu humano. Isso mesmo. A obra de Jesus, a obra do Deus Todo-Poderoso aqui na Terra, quando esteve aqui como homem, ela o quê? Ela nos fez, nos colocou na posição de direito, na verdade, de adentrar o Santo Santo, ou seja, de adentrar a presença de Deus. Isso só ocorreu, meus irmãos, mediante aquela obra de Cristo ali na cruz. Uma coisa que temos que colocar em mente é o seguinte: não é pelo meu mérito, não é mérito seu, não é mérito de ninguém que você seja salvo. Esse mérito pertence a Deus. Esse mérito pertence a Cristo, aquele que morreu na cruz. O nosso Criador, o nosso Deus, ele procurou o quê? Desde o início ele procurou reconciliar, fazer reconciliação do homem com ele.
Nós bem sabemos, falamos sobre a questão lá na primeira aula, sobre a questão do pecado. Iniciamos aqui, falando sobre o pecado. Preste bem atenção, quando o homem pecou, ele se distanciou da presença de Deus, ele se colocou na posição de inimigo de Deus. Ele deixou Deus de lado e foi viver uma vida dissoluta, uma vida sem Deus, sem ouvir a voz de Deus. Mas Deus, como aquele bom amigo, ele procurou fazer as pazes com o homem. Ele procurou fazer as pazes com o homem, foi quando ele prometeu, lá no capítulo 3, versículo 15, que ele prometeu ali ao primeiro homem e à primeira mulher, que ele haveria de enviar aquela pessoa que ia pisar a cabeça da serpente, que ele iria enviar aquela pessoa que ia nos resgatar, nos trazer novamente um contato imediato com o Todo-Poderoso. Essa obra de Jesus cumpriu isso em nossas vidas. Nós hoje temos o direito de clamar a Deus e buscar a sua presença, temos o direito de buscar a sua presença lá, a sua presença genuína. Temos o direito de confessar o nosso pecado, porque bem sabemos que antes, na época da lei, a pessoa ele tinha que chegar e levar para confessar o seu pecado ali, diante ali do sacerdote, que consequentemente ele colocava ali uma oferta que poderia ser uma ovelha, uma pomba, um novilho, e esse animal ali era queimado ali para que a pessoa recebesse o perdão do seu pecado. Ele deveria confessar ali, aonde o sumo sacerdote colocava a sua mão na cabeça do pecador e depois colocava sobre o bode expiatório. E dali aquele animal ia o quê? Ia levar a culpa dele sobre os seus ombros. Mas Cristo levou de uma vez por todas as nossas dores, levou em seus ombros todas as nossas dificuldades, todas as nossas dificuldades que nos tiravam da presença de Deus, que nos colocava longe, como inimigo de Deus. Nós hoje temos o direito de adorar a Deus cara a cara, podemos chegar direto ao trono dele e orarmos a ele e buscarmos a sua presença, a presença que tanto almejamos, o que tanto necessitamos. É uma necessidade e Jesus veio suprir essa necessidade. Ele veio suprir essa necessidade que tanto almejamos. Porque muitas das vezes nós, não sei, mas aconteceu isso, antes de ser crente, sentia o coração vazio, tinha um vazio que eu procurei de todas as maneiras preencher esse vazio. E toda pessoa tem esse vazio que ele procura preencher nas drogas, na bebida alcoólica, nas gandaias, tudo ele procura preencher esse vazio, e esse vazio só consegue ser preenchido mediante aquela obra redentora de Cristo ali na cruz. Algo que devemos colocar em mente é o seguinte: Jesus, quando esteve aqui na terra, ele procurou fazer o bem e não procurou ter vantagem nisso tudo. Não. Ele sempre agiu como servo. O que cabe salientar aqui é o seguinte: ministério. Estamos falando sobre o ministério de Cristo. O exemplo que devemos seguir. Cada pessoa que serve a Deus, que levantou a sua mão, aceitando a Cristo, ele tem uma utilidade. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Você que aceitou Jesus, você tem uma utilidade. Isso mesmo. Você, não sei, de repente você não descobriu ainda qual seria a sua utilidade. Muitas das vezes pode até ter pensado: o que eu estou fazendo aqui? Eu sou inútil. Não, você não é o inútil. Ninguém é o inútil. Na grande realidade, nós não conseguimos descobrir aquilo que foi colocado nos nossos ombros. Essa é a realidade. Como eu já disse, tem pessoas que são usadas na pregação, outros no ensino. Tem pessoas que é no louvor. Tem pessoas que é para orar pelas outras pessoas. E outros que é para pastorear. E aí vai. Tem vários ministérios. Mas uma coisa que temos que colocar em mente é o seguinte: isso que nós fazemos, isso que Deus colocou para você fazer, esse ministério que foi colocado nas suas mãos, ele não é motivo para você se engrandecer. Já falei sobre isso. Não é algo para você se achar melhor do que ninguém. Ah, porque eu louvo melhor do que o fulano. Ah, minha pregação é melhor do que a do fulano. O meu ensino é melhor do que o fulano de tal. Pois bem, se eu começar a fazer isso, logo estarei caído.
É o que acontece quando a pessoa se acha autossuficiente, quando ele se acha grande demais, onde as pessoas à sua volta são menores e ele é o grande, ou seja, ele está se engrandecendo. Esse ministério, na verdade, que foi colocado em suas mãos para você fazer, isso é para fazer o crescimento da obra de Deus. Deus pode sim, Deus pode te engrandecer. Deus pode te engrandecer. Não você ou uma outra pessoa, ou o seu pastor, o seu líder, ele não pode te engrandecer. O único que pode colocar você no alto é somente Cristo. Mas para que isso aconteça, você tem que ser o servo, aquele que faz a vontade de Deus, não querendo algo em troca. A partir do momento que você faz a obra de Deus, querendo algo em troca, isso não vai dar certo. Vai trazer só problemas para você. Vou ser bem sincero em falar para os irmãos que eu não concordo com um pregador que estipula preços para quando vai pregar. Sério, sem demagogia. Não acredito que isso seja bom. Não acredito naquela pessoa que coloca preço para ir cantar em tal igreja. E quando a igreja é pequena, ele nem quer cantar, porque ele quer receber algo grande de valor. Quando ele coloca isso, ele está colocando o preço, ele já está recebendo a sua glória aqui na terra. É essa a realidade. O ministério que Deus colocou em seus ombros, você tem que fazer em amor à obra, em amor àquelas pessoas que vão aceitar Jesus por causa do seu ministério. Quando eu coloquei o canal aqui, o canal EBD Levado a Sério, eu coloquei em prol de que outras pessoas viessem entender, viessem compreender a palavra de Deus e com isso outras pessoas viessem procurar aprender e com isso viessem aceitar Jesus. Esse é o real porquê do Evangelho. O Evangelho é para isso. É para salvar almas, para salvar pessoas, para que novas pessoas venham a Cristo. Esse é o real. Se não tiver isso como o objetivo, ele não é de Deus. Isso é real. O principal objetivo é quando Deus está no negócio. É para o crescimento da obra de Deus. Se não for para o crescimento de Deus, é tanto que quando se faz uma cruzada, a cruzada é para quê? É para que novas pessoas venham aceitar Jesus. Quando fazemos trabalho, ali na igreja, por exemplo, aqui todo ano tem a questão do congresso de missões, congresso de jovens, o congresso das irmãs do ciclo de oração, é para quê? Para que novas pessoas venham aceitar Jesus. Se esse não for o foco, esse evangelho é um evangelho furado, é um evangelho sem efeito, um evangelho que tem tudo para acabar. É isso que devemos entender. Jesus fez isso. A missão dele foi essa, fitando a obra de Deus, o crescimento da obra daquele que havia lhe enviado. Meus irmãos, isso é tão sério, mas muitas pessoas não conseguem entender isso. Isso mesmo. Pois está difícil hoje você pregar o Evangelho, está complicado hoje pregar o Evangelho, porque as pessoas visam algo fora do propósito que Deus colocou. O grande propósito é salvação. O que devemos colocar é o seguinte: o Evangelho de Cristo é para libertar o homem cativo, aquele que está cativo nas mãos do diabo. Uma coisa que temos que colocar em mente é o seguinte: existem muitas pessoas hoje tem pessoas que estão algemadas a certas legalidades que existem dentro de muitas igrejas. Eu poderia citar nome de congregações, de pessoas, mas isso é algo para você, lógico, que você for buscar aí na internet, você vai encontrar várias pessoas fazendo esse tipo de serviço. Preste bem atenção. O Evangelho, ela traz, o principal foco é salvação de almas. Existem muitas pessoas querendo vender esse Evangelho. Como, por exemplo, vou falar por exemplo aqui, a questão do dízimo. Isso é algo muito colocado, que as pessoas sempre colocam quando vai falar sobre o Evangelho, sobre congregar em alguma igreja. E a primeira coisa que eles falam é sobre a questão do dízimo. O dízimo é uma questão de fé. Preste bem atenção, é questão de fé. Eu não estou falando aqui que você vai para o inferno por não entregar o dízimo. Eu estaria indo contra a Bíblia se falasse isso. É uma questão de fé, o dízimo.
Mas o que acontece é o seguinte, existem algumas pessoas que pregam que você é obrigado a entregar o dízimo. Você nem é obrigado a aceitar Jesus, você não é obrigado. Você aceita Jesus se você sentir vontade de aceitar Jesus. Você faz a obra de Deus se você sentir de fazer a vontade de Deus. Você canta, louva a Deus. Uma coisa que eu tenho em mente é o seguinte, que eu sempre ensinei é isso. A pessoa, para glorificar a Deus lá na igreja, não precisa o obreiro falar, dê glória a Deus, dê aleluia, não precisa disso. Isso vem espontaneamente, você sente vontade de glorificar a Deus. O dízimo é da mesma forma. Você tem que sentir a vontade, você tem que amar a obra de Deus para entregar o dízimo. Você tem que amar a obra de Deus. Não é questão de obrigação. Nós sabemos, qualquer pessoa que conhece o Evangelho, sabe da necessidade do Evangelho, sabe que a obra de Deus aqui na terra precisa desse dízimo e oferta. Necessita. A obra de Deus. Não que Deus necessite de dízimo. Deus não precisa disso. Ele não precisa de dízimo e oferta. Quem necessita é a obra aqui na terra. Há uma necessidade. Porque na grande realidade é o seguinte, quando se fala em dízimo ou oferta, estou usando isso aqui, que é um termo muito usado continuamente, na verdade, fala continuamente nas redes sociais sobre o dízimo e a oferta. Mas já que estamos falando aqui com o novo convertido, é bom que você venha entender isso. Preste bem atenção. Se você ama a obra de Deus, você ajuda com alegria. E o que você tem que colocar na cabeça é o seguinte, isso não pode fazer falta para você, você tem que sentir, e se você sentir que vai fazer falta, é melhor que não dê. Deu para os irmãos dele? É melhor que não dê o seu dia, não é melhor você não fazer isso. Você tem que fazer isso se você sentir em fazer. É isso que temos que colocar em mente. Mas tem pessoas que falam que você é obrigado a entregar o dízimo, que você é obrigado a ofertar. E ele diz mais, que além disso você ser obrigado, Deus é obrigado a te abençoar porque você entregou o dízimo. Mentira. Isso é mentira de Satanás. Falo categoricamente. A pessoa que usa esse termo, que Deus é obrigado a te abençoar, ele é um mentiroso. Está fazendo a vontade do diabo. Falo sem medo de errar. Isso, a Bíblia deixa bem claro isso aí. Se você fala alguma coisa que está fora daquilo que a Bíblia ensina, é do diabo. E se a pessoa ensina isso, está indo contra a vontade de Deus. Entendeu? Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Se ele abençoar, ele é Deus. Se ele não abençoar, continua sendo Deus. Continua. Você ofertando ou não, isso não vai afetar a questão de não, Deus dá se ele quiser. Se ele quiser te abençoar porque você... Isso é Deus. Isso bota na sua cabeça. Entendeu? Então a grande questão que você tem que botar na cabeça é o seguinte. O Evangelho tem que libertar dessas coisas que prende o homem. O homem acredita nisso. Aí a pessoa também existe algumas pessoas que pregam o quê? Ensinam o quê? Que se você fizer tal coisa, ou seja, comprar tal coisa lá, você vai ganhar um carro. Ah, vende o seu carro, dá o seu carro para a igreja e você vai ganhar um carro melhor. Mentira! Deus não promete carro para ninguém, não promete casa para ninguém. Jesus promete céu. Jesus promete salvação da alma. Não promete carro, não promete chave de casa, não promete. Ele não promete, ele promete salvação. É muito melhor você ir canceroso, perdendo pedaço para o céu, do que você ir com seu corpo perfeitinho para o inferno. Isso é bem claro, a Bíblia deixa bem claro isso aí. Ó. O interessante é a sua alma. Jesus tem compromisso com o seu coração, aquilo que você tem aí dentro, e essa alma ele tem compromisso. Se o seu coração for um coração puro, se você entrega o seu dízimo, a sua oferta com um amor à obra, você tem tudo para ser abençoado. Você tem tudo para ser abençoado. Agora, se você entrega o seu dízimo pensando que aquilo vai fazer falta, não dê, porque você está errando. Você vai passar necessidade, você vê que você vai passar necessidade, você vai passar necessidade, com certeza. E se você entregar o seu carro para uma tal igreja e esperando um carro novo, você vai ficar a pé. Vai ficar a pé. Vai ficar a pé porque Deus não aprova esse tipo de coisa. Se você vender a sua casa e der o dinheiro para a igreja, pensando que Deus vai dar um apartamento, uma mansão para você, você vai ficar morando debaixo da ponte. Escute bem. O Evangelho liberta você dessas mentiras. O verdadeiro Evangelho liberta você dessas mentiras que são contadas por aí. Esse é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho prega céu. Prega o céu.
Ele vai pregar para você que você precisa se arrepender dos seus pecados. Ele vai falar para você que você necessita se achegar a Deus e procurar o perdão dos seus pecados, que você vai ser uma pessoa realizada na presença de Deus. É isso que ele vai ensinar. Ele vai ensinar que você tem que caminhar para o céu. Aqui na terra tudo é passageiro. Ah, mas então, quer dizer então que eu não vou ser rico? Não. Se Deus quiser que você seja rico, vai ser. Se isso for necessário, vai. Só que se for para... Não vai. Eu não vou mentir para vocês. Eu não vou usar de mentira com os irmãos. Eu vou usar o que a Bíblia ensina. Ele procurou o quê? Trazer a salvação para o homem. Trazer a salvação para a alma. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro ministério de Cristo. Salvar almas. Se for para ser para ele te curar, ele vai te curar. Se for para expulsar o demônio, ele vai expulsar. Se for para te dar um bom emprego, uma boa posição social, vai lhe dar. Mas isso depende somente dele, não da sua oferta e o seu dízimo. Dito isso, este é o verdadeiro evangelho. Este é o verdadeiro evangelho. É esse o evangelho que eu conheço e é esse o evangelho que eu prego. Amém, meus irmãos? Concluindo, meus irmãos, concluindo esse assunto, siga o exemplo de Cristo. Eu não estou falando para você seguir o exemplo do irmão Alair, não. Siga o exemplo de Cristo. Algum momento, se você ler de Mateus a João, você não vai encontrar nenhuma parte ali onde Jesus se engrandeceu. Não. Na verdade, ele veio como um homem comum, agiu como um homem comum. Ele não se engrandeceu. E por isso mesmo que aconteceu o quê? Que Deus deixou bem claro, esse é o meu filho amado, em quem eu me orgulho, me comprazo. Foi isso que Deus deixou bem claro. Preste bem atenção. Jesus estava aqui como servo. Ele morreu como um servo, como um cordeiro. Ele não se engrandeceu. Nem no momento que ele estava ali, quando Pilatos, olhou para ele e falou, você é rei? Ele não se engrandeceu, ele podia muito bem. Se for a questão de sangue azul, ele era quê? Ele era da tribo de Judá. Descendente de Davi. Ele poderia ter reclamado o trono. Jesus poderia ter reclamado o trono. Quando as pessoas que andavam tentando o tempo todo atrás dele, falando para ele agir como um legislador, Jesus poderia ter subido ao trono. Ou você acha que Herodes se preocupou com isso quando mandou matar ele lá no início da sua vida ali terrena? Quando mandou matar ali as crianças de 2 anos abaixo. Você acha que o quê? Ele se preocupou, ele sabia que o Cristo vinha de onde? Da tribo de Judá. Legalmente, Jesus poderia ter subido ao trono. Legalmente, ele poderia isso. Só que ele não veio para se engrandecer. Ele veio para fazer uma obra de salvar almas, salvar pessoas e colocar ele em contato com Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a lição desta semana. E eu espero que os irmãos tenham captado tudo aí, tenham entendido essa lição. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na santa paz. Graça e paz.